Correção das páginas 57 a 60 da apostila de matemática. Frações. Frações. Vamos brincar? Você e seus colegas vão aprender um jogo com frações, fazendo tortas, materiais, dados, cartelas e peças do material de apoio. Como jogar? Monte os dados com cuidado, pois se ficarem tortos, podem cair sempre na mesma posição. Reúna-se com 2 ou 3 colegas, aí no caso vocês vão fazer com o papai ou com a mamãe, tá? Mas para brincar vai ter que tirar cópia, tá bom? Cada um fica com a sua cartela e os pratos de torta coloridas. Os pedaços de torta de todos os jogadores devem ficar espalhados no centro da mesa. O objetivo é preencher seus pratos com pedaços de torta do tamanho indicado no próprio prato. Na primeira rodada, cada um, na sua vez, lança os dados e pega os pedaços correspondentes ao número que sair nos dados. Por exemplo, se você tirar que 3 são 3 quartos, tá? Aí você vai pegar 3 pedaços equivalente a 1 quarto. M1, você vai pegar o pedaço equivalente a uma metade. E se você tirar O2, você vai pegar 2 pedaços equivalente a 1/8 cada um. Depois da primeira rodada, o jogador pode escolher se quer jogar os dados para pegar novos pedaços ou se deseja fazer trocas com os pedaços que não conseguiu usar. Atenção! Em cada troca é possível dar apenas um pedaço para trocar por pedaços menores equivalentes ou alguns pedaços menores para trocar apenas por um pedaço maior. Ao completar as tortas, fique com as peças que não usou, para no final verificar qual é a fração da torta que elas representam. Depois que todos completarem as tortas, comparem as frações que não foram usadas. Quem completar mais tortas e ficar com a menor fração da torta sem usar, vence a partida. Lápis na mão. Luísa, João e Francisco estão jogando fazendo tortas. Eles anotaram suas jogadas em tabelas. Na primeira rodada, Francisco tirou 3 que, ou seja, 3 pedaços equivalente a 1 quarto cada um. E na segunda, tirou 2 O, ou seja, 2 pedaços equivalentes a 1/8 cada um. Pinte os pedaços nos pratos correspondentes para mostrar como ficou a cartela dele após essas jogadas. Então, metade não tem nenhum, quartos tem 3 e oitavos tem 2. Na terceira rodada de Francisco foi exatamente igual à primeira. Mostre como está a cartela dele agora. Então, tirou 3 quartos. Ele completou a torta, né, de quartos e ainda tem 2 quartos para trocar. Francisco tem alguma peça sobrando? Ele poderá fazer uma troca na próxima rodada? Se sim, qual? Sim, ele tem 2 quartos sobrando. Poderá trocar por uma metade ou por 4/8 na próxima rodada. Na primeira rodada, João já completou uma torta. Que pedaço ele tirou? Ele tirou metades. Ele deve ter tirado 2 ou 3 metades para completar a torta dividida em 2 pedaços. Veja as peças que cada um deles tinha no final do jogo. A Luísa, 3/8. O João, 1 quarto mais 1/8. E o Francisco, 2/8. Quem venceu a partida se todos completaram o mesmo número de tortas? Francisco venceu a partida porque é o que tem a fração menor, 2/8. Quem ficou em segundo lugar? Explique sua resposta. João e Luísa ficaram empatados em segundo lugar, pois cada um deles ficou com 3/8 da torta. 1 quarto, se a gente dividir ao meio, fica com 2 pedaços. Então, é equivalente a 3/8.
E a Luísa tem 3/8 também. Por isso que eles ficaram empatados, tá bom? Edna e Luciana estão no meio de uma partida do jogo fazendo tortas. A cartela de Luciana está assim. As metades estão completas, os quartos está faltando um só e os oitavos está faltando 3/8. Ela tem uma peça sem uso e agora é a vez dela. Que peça é essa? É uma metade. Que troca você faria com a peça que ela tem? Ela pode trocar uma metade, né? Para completar a torta de quartos e ainda colocar algumas peças na torta de oitavos. Mas aí fica a critério de vocês, tá bom? Ela quer completar a torta de quartos nessa rodada. Para isso, fez uma troca e na rodada seguinte completou as 3 tortas. Que troca ela fez? O que ela tirou na rodada seguinte? Depois de conversar com a sua turma, anote suas conclusões. Ela trocou a metade por 1/4 e 2/8 e na rodada seguinte tirou oitavos, com certeza. No final, Luciana ficou com 2/8 sem uso, mas Edna ganhou a partida. Com que fração da torta Edna ficou? Ela ficou com 1/8. Para ela ter ganho, então ela tinha fração menor, que é 1/8, já que a Luciana tinha 2/8. Complete a tabela mostrando uma troca que pode ser feita se um jogador tiver as peças da primeira coluna. Desenhe as peças e represente-as em forma de fração. Não é necessário usar todas as peças na troca. Pedaço tem metade. Fração, meio ou 1/2. Pode trocar por 2 pedaços de 1/4. Aí 1/4 e 1/4. Sobrou alguma coisa? Não. Tem 3 pedaços de 1/8. 1/8, 1/8 e 1/8. Ou 3/8. Pode trocar por um pedaço de 1/4. A fração 1/4. O que sobrou, 1/8. Porque ela só usou 2. 2/8 e 1/4. Pode trocar por uma metade. A fração meio ou 1/2 e não sobrou nenhuma peça. 1/4 e 1/8 pode trocar por 2/8. Aí sobra 1/8. 1/4, a fração 1/4 pode trocar por 2/8. 1/8 e 1/8. Não vai sobrar nenhuma peça. Meio mais 1/8 pode trocar por 2 pedaços de 1/4 e sobra 1/8. Se você tivesse essas peças, ou seja, 4/8, e sua cartela estivesse assim, o que você faria? Você trocaria por uma metade, você trocaria por 1/4 e completaria a outra torta de oitavos, aí fica a seu critério, tá bom? Uma confeitaria faz bolos retangulares de mesmo tamanho e divide-os em quantidade variada de pedaços. Veja estes. O primeiro bolo foi dividido em 2 pedaços, cada pedaço equivale a meio. O segundo bolo foi dividido em 4 partes, cada pedaço 1/4. O terceiro bolo em 8 pedaços, cada pedaço 1/8. O quarto bolo dividido em 6, cada pedaço 1/6. O quinto bolo dividido em 3, cada pedaço 1/3. E o sexto bolo foi dividido em 10 pedaços, cada pedaço 1/10. Escreva em cada pedaço a fração do bolo que ele representa. Se você comprar 3 partes do bolo dividido em 6 partes, que fração do bolo vai levar? Vai levar a metade ou 3/6 do bolo. Um cliente quer comprar a metade de um bolo. Quais deles já têm a metade cortada? Exceto o bolo repartido em 3 partes, todos os outros já têm a metade cortada. Em cada um desses bolos, quantas partes representam a metade? Escreva também em forma de fração.
No bolo repartido em 2 partes, a metade é uma parte, ou um meio ou meio. No bolo repartido em 4 partes, a metade equivale a 2 partes, 2 quartos. No bolo repartido em 6 partes, a metade equivale a 3 partes, 3 sextos. No bolo repartido em 8 partes, a metade equivale a 4 partes, 4 oitavos. No bolo repartido em 10 partes, a metade equivale a 5 partes, 5 décimos.